Ontem tava fazendo uma live para os alunos, olhando o TRXF, que é um fundo que vem movimentando pra caramba. A gente tava lendo, estudando DRE, vendo os fatos, calculando projeção, enfim. A gente falou muito sobre o TRXF, que é um fundo complexo, que não é um fundo tão simplesinho assim não. E eu consegui ler no chat uma pergunta de um aluno que motivou o vídeo de hoje. A pergunta é o seguinte: Léo, por que que os bilionários, os grandes ricos, as pessoas que têm muito dinheiro, não investem em fundos imobiliários? Porque aparentemente tá tudo certo, aparentemente entrega um bom resultado, aparentemente uma boa renda, mas por que que os multimilionários aí, os caras que são ricos mesmo, de verdade, não investem em fundo imobiliário? Já parou pra se perguntar isso? Por que que o Juca Abdala não investe em fundo imobiliário? Por que que o Luiz Barsi aí, o credinho da bolsa, não investe em fundo imobiliário? Por que que grande parte dos bilionários brasileiros não investem em fundos imobiliários? O que que eles olham e veem no fundo imobiliário que eles preferem passar longe dos fundos imobiliários do que colocar uma quantiazinha do seu dinheiro ali? Então senta de maneira confortável na sua cadeira que você vai sair daqui surpreendido talvez. Vou pegar aqui o próprio TRXF11 para poder mostrar alguns dados para vocês. Preste atenção nisso aqui, ó. TRXF, ele tá com um yield de 13,33, muito bom, muito acima da média inclusive. Tá basicamente sem desconto aqui, o PVP tá muito próximo do valor patrimonial. E a liquidez diária, eu quero que você se atente a este número aqui, tá? A liquidez diária deste fundo é de 8,3 milhões de reais. 8,3 milhões de reais, beleza? Liquidez, para que você entenda e tire isso de uma vez por todas, essa dúvida da sua cabeça, é a velocidade que eu consigo trocar algo por dinheiro. Quer ver? Olha só, vou te dar um exemplo de o que é liquidez. Vamos fazer de conta que essa calculadora financeira aqui, ela valha, na época que eu comprei, R$200, tá? R$200. Liquidez é a velocidade que eu consigo trocar esta calculadora por dinheiro de volta. Então, a velocidade que eu troco o ativo ou aquele passivo que seja em dinheiro de volta. Quando a gente fala de liquidez, logo você lembra de água, né? Que teoricamente assume a forma do recipiente em que está, é basicamente isso. Se eu quisesse trocar isso aqui por dinheiro para assumir uma outra forma, né? Pegar minha moeda de troca e agora comprar um mouse, eu preciso de liquidez para vender isso aqui. Então a velocidade que eu consigo converter esse objeto em dinheiro é a liquidez dele. Concorda comigo que na sociedade atual eu conseguiria trocar esse objeto por dinheiro e a velocidade para trocar esse objeto por dinheiro seria bem maior? Para eu vender um iPhone hoje, sei lá, vou lá na OLX e vou colocar para vender um iPhone, esse aqui é mais velhinho, é o 14, mas se eu fosse vender o iPhone, eu venderia muito mais rápido que uma calculadora financeira. Você concorda comigo? Logo a gente chega na conclusão de que o iPhone tem uma liquidez maior do que a calculadora financeira, beleza? Dito isso, já que você entendeu que a liquidez e a velocidade que eu consigo trocar o meu ativo por dinheiro, a gente já parte de um princípio que eu preciso ter muita liquidez nos fundos imobiliários, porque se eu compro o TRXF, eu quero, quando eu quiser vender o TRXF, se um dia eu for vender o TRXF, se eu quiser vender ele, eu preciso ter uma liquidez suficiente para vender. Eu não quero ter um ativo, eu não quero ter a calculadora financeira, principalmente se depois eu penso em vender, ou teoricamente, em algum momento eu precise vender, por algum motivo, qualquer que seja, eu não consegui vender. Então, para que eu vou comprar isso aqui, um investimento que me serve de nada, só um investimento? Eu não tô usando, né? Porque aqui no caso da calculadora, eu uso a calculadora. O TRXF, você tá investindo para ter renda. Mas quando você quiser sair, ele não pode impedir a sua saída. Um exemplo que eu gosto de usar muito com os alunos são os imóveis. Os imóveis aí que você compra na sua cidade, os imóveis que a galera tem. Por exemplo, eu sempre cito esse exemplo da minha sogra. Minha sogra mora em Goiânia, é uma capital, tem muito habitante lá, ela não mora numa região ruim, a casa dela tá à venda, sabe quanto tempo? Pior que já tem 12 anos que eu e a Princesa estamos juntos. Quando a gente começou a namorar, eu acho que ela já tava querendo vender. Quantos anos, Princesa? Quantos anos mais ou menos assim que sua mãe tá vendendo aqui a casa? Dizendo a gente que é 4 anos. Pelas minhas ideias, muito mais. Mas perceba, 4 anos tentando vender aquilo que você colocou muito dinheiro e não consegue, seu dinheiro ficou parado. Uma coisa que os ricos, os bilionários têm pavor é de dinheiro parado, de dinheiro preso. Eles querem investir em coisas que são líquidas, porque volta e meia, como eles têm muito dinheiro, eles podem investir em outras oportunidades. Então eu coloco o dinheiro aqui, apareceu uma outra oportunidade, eu tenho que ter liquidez para tirar o dinheiro daqui e colocar aqui. Então, os grandes bilionários, os grandes ricos, eles gostam muito de liquidez, muito de liquidez. Até porque o dinheiro dele não é pouco.
Se eu pego essa liquidez aqui e a gente fala de 8,3 milhões de liquidez diária, significa que o TRXF tem um volume de negociação no dia de 8,3 milhões. Então, tem compra e venda de 8,3 milhões. Para nós que temos ali nossos 10 mil, 30 mil, 40 mil investidos, isso aqui é tranquilo. Eu consigo vender e comprar a hora que eu quiser. Nós que estamos começando a investir, estamos comprando 10, 20, 30, 1000 cotas que seja, 1000 cotas, ainda é tranquilo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Ó, pega esse CTXT aqui, tá vendo? CTXT, vou abrir ele aqui só para você ver se isso aqui não atrapalha você também. Olha só, a liquidez diária do CTXT é de R$224. Então, para quem tem R$1.000 só, para quem tem R$1.000, você vai demorar aí, na média, 5, 10 dias para poder comprar ou sair, comprar ou vender. E pode ser que ninguém esteja querendo comprar. Ou seja, você pode ficar lá 1 mês, 2 meses tentando se desfazer. Então, perceba que não é só para quem tem muito dinheiro, a diferença é porque quem tem muito dinheiro aumenta as proporções e as necessidades de liquidez. Então, você, uma pessoa com bom senso que está acompanhando esse canal, que já clicou no botão de se inscrever para você não perder mais informação importante, você não investiria em CTXT? Não investiria, porque a liquidez é muito baixa. Não faz sentido você investir, não faz sentido. Agora, você poderia, por exemplo, sem problema nenhum, olhar para a liquidez do TRXF e falar, pô, liquidez boa, eu posso investir, né? Pela liquidez eu posso investir. Não passa só desse princípio, mas estamos falando de liquidez. Agora, o bilionário, meu amigo, R$1.000 que você tem, para ele, 2 milhões, 10 milhões é R$1.000 também. Para ele também é. Ó, eu não sei se você fica puto da vida, porque eu também tinha essa sensação. Quando você vê notícias, tipo, uma pessoa famosa comprando um casaco de R$1 milhão, um relógio de 60 milhões de reais, faz suas viagens só de helicóptero, gasta R$6.000, 7, 10, 20, 30 mil reais por viagem, curtinha. E você fala assim, mas meu Deus do céu, cara, é muito dinheiro que esse cara tá gastando num casaco. É muito dinheiro que esse cara tá... Por quê? Porque você tá olhando pra sua realidade. Olha esse aqui. O Neymar postou uma foto com roupa avaliada em R$200 mil. Olha esse trem que lindo. Meu Deus do céu, que lindo, né? E você fala assim, cara, como que eu vou pagar R$200 mil num trem desse? Você fica encabulado, você fica encabulado. Só que presta atenção, o patrimônio estimado, isso é o que a gente estima, né? Fora as coisas que pode ter por aí, é de 6,2 bilhões. Ó, se a gente faz uma continha simples aqui, aqueles R$200 mil dividido pelos 6,2 bilhões, isso representa 0,0032226 do patrimônio do Neymar. Pra você aí que tem 1 milhão, ó, e eu tô jogando pra quem tem 1 milhão, hein? 1 milhão é dinheiro, hein? Colocar pra pessoa que tem 10 milhões. Olha lá, quanto que isso aqui representaria? Olha que doideira. R$322. Entende a diferença? Pra quem tem 10 milhões, aquela roupa do Neymar que você olha assim, fala, pô, o cara pagou R$200 mil, não faz sentido. Pra quem tem 10 milhões, seria o proporcional a 322. Pra quem tem 1 milhão, R$32. Você tem 1 milhão? Você não compra roupa de R$32, né? Você não compra. E você não tem 1 milhão. Você quer comprar as calças jeans de 200, 300, 500 reais, mas você não tem nem 1 milhão. Você está sendo mais gastador proporcional do que o Neymar. Por que eu te falei tudo isso? Pra você entender que um dos principais limitadores dos ricaços investindo em fundo imobiliário é a liquidez. Hoje, o fundo que tem mais liquidez é o KNCR e o HGLG. E é na casa dos 10 milhões de liquidez diária. Isso limita muito os aportes de quem vai fazer um aporte, por exemplo, o Luiz Barsi. O Luiz Barsi, no último vídeo que ele soltou aí aportando dinheiro em ação, ele comprou 12 milhões em Auren. 12 milhões assim, em 30 segundos, certo? 30 segundos, porque a liquidez da Auren é muito alta. Se ele comprou 12 milhões, imagina isso dentro de um fundo imobiliário. Porque a liquidez diária é todo mundo negociando. Então, não é apenas você olhar aqui a liquidez diária e falar assim, eu posso comprar e vender 8,3 milhões no dia, né? Não, não necessariamente. Porque não tem só você querendo vender e não tem só você querendo comprar. Então, na mesma hora que você tá querendo comprar, tem mais gente querendo comprar também. É prudente que você pegue essa liquidez aqui, ó, no caso do TRXF, de 8,36 milhões e multiplique por no máximo 30%. Essa aqui é a liquidez real que você conseguiria ali fazer. E olha que uma ordem de 30% do volume é muita coisa. Se você quer ser mais conservador, coloca 20%. Isso aqui seria a liquidez real. Aí um cara que quer investir igual o Luiz Barsi, 12 milhões de reais no TRXF. Ele vai ter que esperar ali 5, 6, 2 semanas talvez para conseguir investir no TRXF. Perceba que é limitador? É limitador. E aí a gente chega no segundo ponto do porquê que os ricaços não investem em fundos imobiliários. Eu não sei se você sabia disso, se alguém já tinha te contado, mas olha que interessante. Presta atenção nisso aqui, ó. Você vai destravar a sua mente agora. Eu tenho vários alunos que têm 50 imóveis. Ontem tava fazendo live, perguntei, o cara que tinha mais imóvel ontem,
assim, online na live, era 17 imóveis, se eu não me engano. O cara que tem 17 imóveis, a gente tava conversando e eles têm um rendimento de 0,2 até 0,5, isso aqui na média. Teve o Alexandre que rendeu 0,7, sem desconto de imposto de renda, sem o IR. Mas a gente não pode usar a exceção, né? Que o Alexandre realmente foi a exceção e o exemplo do tolo é a exceção. Então, vamos pegar a média aqui e eu vou jogar a média alta de 0,5. Quando o cara tem 17 imóveis rendendo mensalmente 0,5%, ele vai ter um rendimento ok, não vai ser lá aquele rendimento, vai gerar em torno de 6,5% a 7% ao ano, e ele ainda vai ter que pagar 27,5% de imposto de renda. Por quê? Se ele tem 17 imóveis, ele já vai se enquadrar na parte de alíquota de 27,5%, provavelmente. Se o cara tem 50 imóveis, vai se enquadrar lá na alíquota de 27,5%. Se ele recebe isso aqui na pessoa física, ele vai ter que pagar isso aqui de 27,5%, beleza? A não ser que ele tenha criado uma estrutura societária e tal, tiver criado uma empresa, construtora, aí ele pode reduzir um pouquinho essa alíquota, mas não necessariamente vai ficar tão baixa assim, que a alíquota pode ir até 34% das empresas. Então tem que fazer muita otimização tributária para pagar um pouco menos. Mas perceba, 27,5% de imposto. Os fundos imobiliários surgiram e a galera aqui que tinha muito imóvel falou assim, caramba, eu vou criar um fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário é isento, aí eu crio um fundo imobiliário, coloco todos os meus imóveis lá dentro e pronto, eu tô isento do aluguel. Olha que perfeito. Não é verdade? É verdade. A galera toda começou a fazer isso. Todo mundo começou a fazer isso. E aí algumas legislações foram trocadas, porque aí tinha muito fundo imobiliário com um cotista só, que era só o dono dos imóveis. Aí é palhaçada realmente, né? Porque aí eles estão usando um tipo de investimento pro público para ser particular. Aí realmente não pode. E aí nesse caso começaram a criar algumas regrinhas. Por exemplo, só vai poder ser isento o fundo imobiliário que tiver mais de 500 cotistas. Então se você tiver só um cotista e o fundo for só seu, não vai ser isento não. Pra regra de isenção tem que ser 500 cotistas, tem que ser pessoa física, tá? Tem que ser pessoa física e não pode, olha aqui a limitação dos ricaços, ó. Não pode ter mais do que 10% do FI. Se tiver mais do que 10% do FI, olha lá, VRAL, 20% de imposto de renda sobre os rendimentos. Como que o Luiz Barsi vai sair das ações que não cobra nada de imposto de renda sobre os dividendos, pelo menos, agora vai ter a tributação de pelo menos 10%. Mas como que ele ia sair disso? E como que ele ia falar que os fundos imobiliários também são vantajosos se ele tem 4 bilhões de reais? Como que ele ia falar? Não tinha como ele investir mesmo. Eu também não investiria se eu fosse o Luiz Barsi, não investiria, porque eu ia ter que ficar pagando tributo pra caramba. Não é que o ativo é ruim, perceba, não é porque o fundo imobiliário é ruim. Não é isso. É porque pra ele não serve. O fundo imobiliário salva a vida de muita gente. Salva a vida de muita gente. Pra quem tá querendo uma renda mensal, pra quem tá querendo um investimento de menor volatilidade, mais conservador, quer usufruto do seu patrimônio e não tem 50 bilhões de reais, não tem 50 milhões de reais. O cara tem lá o seu 1 milhão que ele juntou, os seus 500 mil que ele juntou, os seus 200 e poucos mil que ele juntou. Pô, vai gerar rendinha de 2 mil lá, vai gerar rendinha de 5 mil. Se a gente comparar a liquidez e esse problema do imposto de renda, já tirariam vários do jogo. Se a gente pega algumas empresas pra gente olhar a liquidez, perceba, a Taesa 11 tem uma liquidez de 114 bilhões por dia. 114 milhões, percebe a diferença? 114 milhões. É mais liquidez por dia do que praticamente todos os fundos imobiliários negociados juntos, quase, né? Quase todos. A gente pega a Unipark, que é a maior posição da carteira do Luiz Barsi, 22 milhões. E nem, não foi porque ele foi comprando, né? Foi porque valorizou demais. Hoje, se ele for querer sair disso aqui, ó, vai dar uma trabalheira danada. Por que você acha que ele não saiu um pedaço ainda, né? Olha lá, Banco do Brasil, olha a liquidez disso aqui, 516 milhões. Olha a Caixa de Seguridade, também uma das posições grandes do Luiz Barsi, 48 milhões. Então, é muito maior do que o dos fundos imobiliários, né? Além desse outro ponto dos 10%. Olha que legal, se você digita aí, ó, Unip 6, composição acionária, digita isso aí no Google pra você ver, ó, composição acionária. E entra aqui, ó, na composição acionária da Unip, tá? Unipar. Olha que doideira, olha isso aqui. O Luiz Barsi Filho tem 14,2% da empresa. E se a gente olha o tamanho da empresa, são 6 bilhões. Pô, Léo, é menor, tem fundo imobiliário maior, Léo. É verdade, tem fundo imobiliário maior. Só que aqui ele consegue comprar 14% e não ser tributado por ter 14%. E além disso, ele ainda tem a vantagem do terceiro ponto que os ricaços gostam. Então, só revisando aí, ó, o editor vai deixar aqui. Primeiro ponto que os ricaços gostam, que não tem dentro dos fundos imobiliários. Uma liquidez maior, liquidez grande. Porque as ações, elas estão sempre sendo negociadas, inclusive muita especulação, tem muito especulador. Grande parte da liquidez das ações não é por investidor. Não tem investidor comprando 500 milhões todo dia. Não é isso. É porque ficam comprando e vendendo, ou seja, especuladores. Comprando e vendendo no mesmo dia. Comprando e vendendo. Isso aumenta a liquidez. Por que não tem isso no fundo imobiliário? Porque o fundo imobiliário é muito mais seguro que a ação. É muito menos volátil. O especulador, ele quer comprar o negócio, quer que o trem sobe. Ou então quer entrar vendido no negócio, quer que o negócio desce. Então ele precisa que a ação movimente. O fundo imobiliário
não movimenta. O fundo imobiliário é mais tranquilo, a volatilidade é bem mais baixa. A comparação de volatilidade aí das ações, do IBOV e do IFIX. Pô, o IFIX é muito menos volátil, não tem nem como falar que as ações e os fundos imobiliários têm o mesmo risco, não tem jeito. Então perceba, liquidez é um fator limitante. O segundo fator, quando eu tenho uma posição maior do que 10% nos fundos imobiliários, eu começo a ser taxado na tributação 10%. É um problema para você? Não é um problema para você, meu campeão. Pô, eu tenho um baita investimento em fundo imobiliário, 600 mil reais em fundo imobiliário. Imagina, para eu alcançar 10% do KNCR, eu teria que ter 900 milhões. Você entende a diferença? O Luiz Barsi hoje consegue. Eu hoje não consigo. Vai que um dia eu consigo, né? Mas hoje eu não consigo. Então, para nós, não tem problema. Tanto a limitação da liquidez, que foi a primeira que a gente falou, quanto a limitação da tributação acima de 10%, também não tem problema pra nós. Terceiro ponto, controle. O Luiz Barsi, inclusive, ele se gaba disso, né? O velhinho é gente boa demais. Ele fala assim, ó, eu quero ter direito a decidir algumas coisas dentro da empresa. Eu quero sentar na cadeira do conselho. Eu quero ser do conselho administrativo dessas empresas aqui. E aí ele sempre fala, não, eu tô comprando Auren, ele citou, né, no vídeo que ele tava comprando Auren. Eu tô comprando Auren porque eu quero alcançar o número de posições pra colocar a Luíse lá. Eu vou indicar a Luíse pra ir lá sentar na cadeira do conselho da Auren. Ou seja, controle. Eles gostam de muito controle. Aqui ele tem uma posição de segundo maior controle dentro da empresa. Segundo maior controle. Depois da Vila Velha lá, ele é o segundo maior controlador, né? Não é controlador, ele é minoritário, porque a Vila Velha é o majoritário, mas ele tem controle sobre a empresa. O ricaço, ele não quer comprar um fundo imobiliário que tem 10 lajes. Ele quer comprar as 10 lajes. Você entende? Direto. Ele quer comprar, ele quer ter o controle de mandar. Pô, esse inquilino eu não quero. Eu quero negociar aqui esse aluguel dessa forma. Eu quero vender esta laje e comprar essa outra. Ele quer mandar. O ricaço, ele gosta de mandar, né? E no seu caso, se você tivesse dinheiro, você também iria gostar de mandar. Porque você não ia gostar de outras pessoas fazendo merda com seu dinheiro, não. É porque quando a gente tem pouco dinheiro, a gente tem pouco poder de decisão. Nós não conseguimos comprar uma laje. Aí como nós vamos fazer? Nós temos que juntar nós, mais um monte de gente pra ver se consegue comprar a laje. Então o nosso controle é limitado. Nós abrimos mão do nosso controle porque nós temos pouco dinheiro. O cara que tem muito dinheiro, se você tivesse bilhões, provavelmente você seria mais autoritário nas suas decisões de compra e de venda. Você não ia terceirizar tudo, não, provavelmente. O terceiro ponto, então, que a gente discutiu é o controle, e a gente entra pro quarto e último ponto, que os ricos não precisam de fundo imobiliário mesmo, normalmente não vai investir. Pra que serve os fundos imobiliários? Vocês lembram lá pra que serve os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários a gente compra e ele tem um objetivo claro dentro da nossa carteira. Claro, ele é aquele tipo de ativo que gera renda. Olha o dividend yield disso aqui, cara. Olha o dividend yield disso aqui. Isso aqui é todo ano, praticamente, né? Se você compra este preço aqui, vai ser isso aí todo ano. Isento ainda, né? Tem isso, isento. Se você não tem mais de 10%. Agora você sabe, né? Que mais de 10% não é isento. Então, os fundos imobiliários, eles servem para fluxo de caixa. E a maior parte das pessoas que investem em fundos imobiliários, investe para quê? Para conseguir sua renda passiva mensal. Pô, Léo, eu quero me aposentar. Dos meus alunos aí, eu acho que 30, 40% das pessoas falam assim, pô, Léo, eu passei 40 anos da minha vida sem investir, 50 anos da minha vida sem investir, e agora eu quero investir para poder me ajudar a complementar minha aposentadoria. Porque eu vou me aposentar com 2 mil reais e, pô, minha vida hoje eu vivo com 6 mil. E se eu não der um jeito de ganhar 4 mil reais de fora, de uma outra renda, eu tô lascado. Como que eu vou fazer? Vou ter que diminuir meu custo de vida demais. Não vou conseguir nem pagar a mensalidade do carro. E aí os fundos imobiliários é realmente uma saída para poder construir renda para essas pessoas que precisam de renda para sobreviver. Por que que os ricaços não precisam de renda? Por que que eles não dependem disso aqui? Porque presta atenção, ó. Eu vou pegar aqui a própria Unipar, a gente vai lá na parte de dividend yield dela. Vamos pegar aqui a própria Unipar, que é a maior parte, a posição da carteira do Luiz Barsi, tá? A gente vem aqui em dividend yield, ó, dividend yield, e vamos pegar aqui o ano que ela pagou menos dividend yield. Vamos pegar aqui 84. Você vê que tem anos quando estoura o commodity, que a Unipar ela faz cloro, produtos químicos, enfim. Então, quando estoura a commodity, necessidade de commodity, desse tipo de commodity, ela estoura o pagamento de dividendos. Mas perceba, vai ter momentos em que não vai pagar, né? Aí imagina você investindo aqui o seu, vamos supor que você juntou 1 milhão, hein? Vamos supor que você juntou 1 milhão. E aí você depende da renda desse 1 milhão para sobreviver. Você aposentou com ela. E aqui em 2015, você vai receber 5,71 de dividend yield no ano, tá? Dividend yield é no ano. Então, ó, 1 milhão vezes 5,71%. Você vai receber 57 mil no ano, então dividido por 2, você vai ter uma renda passiva de 4.758. Aí no outro ano, você precisa de mais ou menos 4 mil reais, então tá tranquilo. No outro ano, você vai lá e agora recebeu um yield de 4,63, ó, vezes 4,63. Vral, 46 mil, dividido por 2, pô, já diminuiu para 3.800. Você viu que foi só uma quedinha, e já te atrapalhou viver de renda, Aí vai ter momentos que vai dar esses booms
ativos, principalmente aqui que estamos olhando em empresa de commodity, né? Então aqui agora você receberia, ó, 1 milhão vezes 31,81%, daria 318 mil dividido por 12, daria 26 mil de renda, tudo certo, beleza, você ia guardar dinheiro. Mas presta atenção, vamos supor que passasse aí uns 3, 4 anos com esse dividendo yield mais baixo, 84%, 2,38, ó, 1 milhão, você tá lá com seu 1 milhãozinho, só um exemplo didático aqui pra você, é óbvio que não é tão cartesiano assim, mas perceba, 1 milhão, 0,84%, daria 8.400 de renda no ano, dividido por 12, daria R$700 por mês. Tá vendo que, pô, aqui você tava nadando em felicidade, aqui você tá lascado. Aí vamos supor que passasse assim durante um bom tempo. Olha lá, vamos pegar uma outra empresa aqui, ó, vamos pegar Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma ótima empresa, boa pagadora de dividendos inclusive, não é verdade? Só que olha o yield dela, olha aqui, 2, 2, 3, 4, 3. Agora que ela voltou a pagar bem, e já caiu de novo pra 6. Ou seja, imagina você passando por esse perrengue aqui, porque você tava contando com o dividendo yield aqui de 11%, e aí, igual você pode contar aqui, né, no caso dos fundos imobiliários, aí você tava contando aqui e, pô, caiu. E ficou lá embaixo. Olha isso aí. Como que você ia viver com R$700 por mês, sem que você precisava de 4 mil, 5 mil, 6 mil? Entende? Então, as ações, ela tem um ponto específico. As ações têm um ponto específico. Elas não têm obrigatoriedade de payout. Então, elas pagam o tanto de dividendo que elas quiserem. Ela não é obrigada a pagar nada. Se não tá no estatuto lá falando qual é obrigatório, ela não tem obrigatoriedade. E mesmo que esteja escrito lá, ó, 10%, ou 25%, ou 30%, ou 50% do lucro vai ser obrigado a pagar de payout, pelo estatuto. O lucro não é estável. No ano, o Banco do Brasil pode estar fazendo 40 bi de lucro e no outro ano pode estar fazendo 14. Imagina, 66% de queda. Você vai ver seu dividendo yield caindo 66% e vai ficar tranquilo? Você que depende do dinheiro. Você que depende. Porque o Luiz Barsi, ele tá olhando isso aqui, tá cagando, tá tranquilo, tá de boa. Imagina, o Luiz Barsi tem 4 bilhões. Só colocando aqui de maneira didática, tá? Ó, 4 bilhões. Aí tava ganhando lá 11,42%. Ó, vezes 11,42%. Dividido por 12, ele tava ganhando 38 milhões por mês, tá? Daqui ele tava ganhando 38 milhões por mês de dividendo. Dá pra viver? Dá, não dá? Aí caiu lá, ó. Agora o Luiz Barsi tem lá seus 4 bi, só que caiu agora o dividendo yield. Vou pegar aqui, ó, da Unipar. O 0,84% lá, ó. Caiu pra 0,84%. O Luiz Barsi lá com seus 4 bilhões, caiu pra 0,84%. Olha lá, deu 33 milhões só. Tadinho do Luiz Barsi. Dividido por 12, olha lá, 2,8 milhões por mês pra ele viver. Com 0,84. Dá pra viver 2,8 milhões? Dá pra viver? Percebe o porquê que os bilionários, eles não estão nem aí com dividend yield? Eles não estão nem aí com dividend yield, com aquela renda passiva. O Luiz Barsi tá nem aí, porque tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que se cair o dividend yield para 1% ao ano, ele ainda vai aposentar muito melhor do que nós, muito melhor, porque tem muito patrimônio, entende? Agora, você não pode se dar esse luxo. Você que tá aí com seus 500 mil, 300 mil, 100 mil investido, ou tá tentando bater essa meta, pô, 600 mil, 1 milhão, não tem como você se dar esse luxo, porque se você se der esse luxo, você vai literalmente ficar sem dinheiro para pagar as contas, se você tá dependendo do dinheiro. Por isso que os fundos imobiliários, eles são tão importantes para nós. Eles são tão importantes para nós. Ele deve compor sua carteira. É óbvio que você tem que aprender a estudar sobre fundo imobiliário, não é só sair colocando. Tem muito fundo imobiliário ruim, tem muito fundo imobiliário sem projeção futura, tem muito fundo imobiliário que não presta. Mas da mesma forma, tem também muita ação que é horrível, muita ação que já faliu, que consumiu o capital do acionista. Sempre será sobre necessidades e perfil do investidor. Sempre será. Se você está querendo se aposentar, meu amigo, com renda passiva e você não é nenhum multimilionário, eu sinto muito lhe informar. Você não vai viver o sonho do Luiz Barsi de investir só em ações. Se você esperar aposentar só investindo em ações, você tá aqui, ó, lascado. Vou até gravar um vídeo sobre isso, né? A ilusão que o pessoal fala sobre você aportar só em ações, só em ações e se aposentar só com ações. Isso é uma ilusão. Para pessoas de classe média, pessoas aí, a maior parte do brasileiro, é difícil aposentar só com ação, hein? Se você quiser esse vídeo, já deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal que eu te prometo que eu vou trazer só vídeo bom aqui. Só vou te ensinar coisa boa aqui, de verdade. Você vai pensar que você tá pagando um curso. Você vai pensar que você tá pagando aí 3 mil reais de mensalidade pra poder assistir, mas não. É gratuito mesmo, tá? Você não vai precisar pagar nada não. É só clicar no se inscrever aí. Se quiser, deixa o like. Não quiser, nem precisa deixar esse like aí também não. Quiser aprender a investir em fundos imobiliários de maneira decente, igual o profissional mesmo, pra o assessor lá te ligar e você falar assim, eu sei ler relatório, me manda o relatório, vamos estudar. Escaneia esse QR Code aqui, ou tá do lado de cá, pra você entrar no melhor curso de fundos imobiliários que existe nesse planeta. Mais de 120 aulas lá, live todo mês, estudando sobre fundos imobiliários. Eu e você juntos, 3 horas de live. Ontem foi um dia de live. Vamos ver quantas horas que deu essa live de ontem. A live de ontem deu só 2 horas e meia. A gente estudou bastante aí o TRXF, fizemos um monte de conta e a gente ensinei como que você tem que ler um relatório de um fundo como o TRXF, que não é de renda urbana. Ele é um hedge fund, beleza? Eu com Deus, tamo junto. Papai do céu te abençoe. Até o próximo vídeo, que será excepcional.